Oi, então, boa tarde a todos, os colegas aqui. Bem, sempre um enorme prazer apresentar nesses eventos que os colegas organizam e espero em breve a gente poder estar reunido fisicamente, né? Pessoalmente, tá? Quando tudo isso acabar. Foi um ano difícil, né? Um ano cheio de percalços aí, mas como o Josinei falou na abertura, uma coisa interessante que aconteceu foi o nosso seminário conjunto, né? E a gente pôde ficar aí matematicamente próximos, né? Tá? Então, embora a gente esteja aí fisicamente longe, mas as ideias sempre estavam aí presentes e perto, né? Tá? Então, isso foi uma coisa legal, ajudou bastante, e a gente, vamos dizer, continuou trabalhando durante o ano todo, né, bem ativo na parte da matemática, dentro do possível, né, dentro do que cada um consegue fazer. Então, é uma grande alegria para mim estar apresentando aqui no meio dos meus amigos, né? Certo? Então, hoje eu vou falar sobre essa parte de métricas de Einstein variantes em verdades flags reais. Essa aqui é parte da tese do... Agora já está formado, né? O Brian já terminou o doutorado no meio do ano. Esse é o Brian, né? É um capítulo da tese dele, tá? Então eu vou contar para vocês nessa pesquisa, o que a gente descobriu, né? De novo, e quais eventuais caminhos que a gente pode ter daqui para frente, tá certo? Qualquer momento vocês podem parar, fazer comentários, perguntas, tá? Sem problemas. Então, o que a gente quer, objetivo, né, é classificar as métricas de Einstein, né, em famílias de variedades flag reais, tá certo? Isso é um problema clássico em geometria riemanniana, tá? E a gente quer, nesse caso, o que a gente vai mostrar hoje é uma classificação, né, dessas métricas de Einstein para uma família de variedades flag que está associada com grupos clássicos, certo? A gente tem uma métrica de Einstein, né? Ela é uma métrica que resolve essa equação, tá? O tensor de Hit da métrica é proporcional ao tensor métrico, certo? E essa constante C é chamada constante de Einstein, tá? E o problema a gente vai restringir a pergunta, ou procurar essas soluções no contexto onde eu tenho uma variedade homogênea, certo? E eu quero encontrar métricas que são invariantes pelo grupo de isometrias de Hegel, tá certo? Tá, então, muda agora um pouco o contexto, né? É conhecido que essas equações de Einstein, elas são um sistema de equações diferenciais parciais na variedade, porém, no contexto que a gente está trabalhando, essa invariância, você elimina a variável de espaço, né? Tá? Então você fica resumido a tua simetria permite que você reduza o teu espaço a um ponto e você acaba tendo um conjunto soluções do sistema algébrico, né? Não linear, que ainda assim está longe de ser entendido completamente, né? Tá? Exceto com alguns exemplos bem simples, tá? Então, nesse contexto mesmo de espaços homogêneos, um resultado geral de existência ou não existência, eles são bem raros. Tá? Aqui eu quero dizer o seguinte, né? Eu dou uma variedade riemanniana homogênea, você me fala se ela admite ou não uma métrica de Einstein. Obviamente, sem resolver a equação de Einstein, né? Porque daí se eu resolvo, eu sei, tá? Mas a ideia será que tem algum invariante ou alguma outra propriedade que essa variedade vai ter que vai me dar essa informação, tá? Porque se eu quiser resolver a equação, aí não preciso, né? Você resolve, no final do dia você tem, ou dos dias, né, dos meses, dos anos, você tem a sua resposta, tá? Mas a ideia é você ter essa informação antes, tá? Existem alguns, mas são muito raros, tá? Aqui, dentre esses, dá para citar esses três trabalhos, né? Um trabalho do Wang-Ziller, outro do Bohm somente, outro do Bohm no Wang-Ziller, onde,
eles associam, tá certo? Então, aqui tem ideias bem interessantes. Bem, vamos começar a falar do último, desse aqui, tá certo? Aqui você tem uma abordagem variacional, certo? O problema das métricas de Einstein, e você associa ainda um objeto combinatório, que é como se fosse um grafo, e a partir desse grafo, você consegue, das propriedades do grafo, saber se tem métrica de Einstein ou não. Nesse trabalho também, na verdade, esse veio depois, esse aqui é uma consequência. Antes, ele associa um simplexo, tá? Você tem uma associação de um objeto topológico a uma variedade homogênea, e a partir das propriedades topológicas, você consegue também saber se você tem métrica de Einstein ou não, certo? E aqui realmente é um paper de análise da estrutura algébrica, mesmo a parte algébrica associada ao espaço homogêneo. Tá? Basicamente, eles conseguem saber quando que uma métrica normal é Einstein ou não, qualquer espaço homogêneo. São trabalhos bem profundos. Tá? E a gente tem aqui alguns exemplos onde se tem informações sobre métricas de Einstein. Então, para esferas e espaços projetivos, isso está totalmente classificado, né? Produzida. Tá? A gente tem classificação de espaços homogêneos em dimensão 5, também pelo Alexeevs, Isabel Dott e Ferrari. Tá certo? Aqui a gente tem vários autores que você tem vários resultados parciais a respeito de variedades de Stiefel. Tá? Aqui resultados parciais porque você tem famílias, né, de variedades de Stiefel. E aí, para uma determinada família, com alguma parametrização, você obtém as informações. Tá certo? Aqui já é de uma natureza diferente, né, que é você realmente escrever as equações de Einstein e tentar resolvê-las. Tá? Por isso que você não tem uma coisa... Depende da família, porque você depende da escrita das equações e uma análise das equações propriamente dito, certo? Aqui é o mesmo jogo, né, para variedades flag complexas. Daqui a pouco eu vou entrar de fato nesse assunto. Tá também muitos autores, certo? Que também trabalham em famílias de variedades flag complexas, tá certo? E o nosso trabalho entra nessa parte de variedade flag real, é o primeiro dessa linha. Não tinha nada disso antes, daqui a pouco vai ficar mais ou menos claro por quê. Tá? E aqui, só um outro trabalho também que é interessante, também do Christoph Bohm e da Megan Kerr, que se você pega uma variedade homogênea, simplesmente conexa, e a dimensão é até 11, tá certo? Então, cada variedade dessa, homogênea, simplesmente conexa, admite uma métrica de Einstein invariante. Tá? Então, cada variedade homogênea, simplesmente conexa, tá certo? Em dimensão até 11, tá? Compacta, tá? Compacta, admite uma métrica de Einstein invariante. A demonstração desse trabalho, ele realmente caso a caso, tá? Também não é uma coisa, um invariante, alguma coisa. Tá? Lista de todas as variedades compactas simplesmente conexas de dimensão até 11 e vai se analisando ali. Tá? Claro que várias você já sabe a priori que tinha, você já tem um monte de teoria, e eles vão eliminando caso a caso, no final sobram alguns que eles resolvem ali e provam. Tá? Então, essa aqui é uma coleção de coisas que tem, certo? E agora, bem, vou passar uma parte do tempo falando bem pouco de variedades flag, tanto real quanto complexa, né? Certo? Então, essas variedades flag, por que a gente gosta delas, ou por que eu gosto, né? Não sei os outros, tá? Mas são variedades que elas são famílias de variedades, né? E eu posso descrever elas em termos da classificação do Cartan-Killing das álgebras de Lie complexa e simples. Tá? Então você já sabe, né? Você tem álgebras de Lie complexa simples do tipo A, B, C, D, que são as clássicas, né? E tem E, F, G, né? 3 famílias aí excepcionais, né?
Tá? Dentro dessa você tem várias outras famílias, né? Tem E6, E7, E8, tá? etc. F4, G2. Tá? E a partir dessa classificação, isso induz uma classificação em uma família de espaços homogêneos. Né? Então você vai ter, por exemplo, os espaços simétricos. Eles também herdam essa classificação. Então você pode falar espaço simétrico do tipo A, né? Espaço simétrico do tipo B, tá certo? Tá? E também você tem variedades flag, variedades bandeira, né? Complexa, tá? Que também a classificação é induzida por essa, né? A, B, C, D, E, F, G, né? E também variedades flag real. Então você tem uma descrição dessas famílias, uma descrição dessas variedades em famílias, né? E você tem todo um arsenal já da teoria de álgebra de Lie, de grupos de Lie, de teoria de representação por trás que enriquece muito o estudo desses espaços, né? Certo? Então, o que é uma variedade flag complexa ou um Keller C-space, né? O espaço Keller C? Eu não sei, eu desconfio que esse C é de Cartan. Seria justo, né? Seria uma coisa legal. Eu não sei se é, mas eu desconfio que seja, né? Tá? Então, o que é? Ele é um grupo de Lie complexo e simples, módulo um subgrupo parabólico. Tá? Então, é um grupo de Lie complexo simples, tá? Sobre um subgrupo parabólico. Tá? Isso é o que a gente chama de variedade flag complexa, né? E aí aqui fica claro, né? Tá? Esses grupos complexos simples, eles vêm da classificação lá das álgebras de Lie. Tem as mesmas, né? Você tem grupo tipo A, B, C, D, E, F, G. Né? Agora, um fato interessante é que se eu pego a forma compacta real desse grupo complexo, esse U também age transitivamente, e eu tenho essa equivalência aqui de espaços homogêneos, na verdade, essa objeção, esse diffeomorfismo, né? Tá? Então, daqui fica mais ou menos claro que você também, essa variedade flag ela é compacta, né? Porque se U é compacto, tá? E um exemplo, né? Tá? Para a gente começar uma coisa mais concreta. Tá? Então, por exemplo, se você pega o tipo A, você tem o seu grupo que são as SLN mais um C. Você pode pegar o conjunto das matrizes triangulares superiores, subgrupo de Borel, tá? E você pega, por exemplo, esse espaço homogêneo, SLN mais um C sobre B, é chamado variedade flag maximal. Certo? Tá? E se a forma compacta desse grupo é o SUN mais 1, e se você pega U com interseção com B dá o toro, e aí você tem essa equivalência aqui. Tá? Essa variedade, por exemplo, apareceu na palestra da Thaís ontem, por exemplo, que trabalha com topologia algébrica, apareceu esse tipo de variedade. Tá? Isso acontece sempre, com bastante frequência. Certo? Tá? Aqui também vale a pena observar que desse lado fica bem claro que essa aqui é uma variedade complexa, né? Certo? Mas não fica claro que ela é compacta a princípio, tá? Depois você pode demonstrar com outras ferramentas, certo? Aqui você tem uma variedade compacta, mas não é claro que ela tem uma estrutura complexa, certo? Mas, na verdade, essa família de variedade flag, ela tem estrutura complexa, tem estrutura riemanniana e tem uma estrutura simplética que é compatível, né? Que é esse caso Keller aqui, né? Esse Keller aqui, ele representa todas essas três estruturas, tá? São canonicamente descritas. Canonicamente aqui significa que, em termos da teoria de Lie, tá? Simplesmente. Tá? Agora, o que vai chamar de variedade flag real? Ela tem uma descrição similar, mas em vez de usar a forma real compacta, eu vou usar essa forma real normal, certo? Ou split, em inglês, né? O que é uma forma real normal ou split, né? Então eu começo com a álgebra G simples e complexa, tá? Ela é chamada split se toda decomposição de Cartan, K mais S, existe uma subálgebra de Cartan A contida em S, tá? Então essa é a definição. E nesse caso, tá?
eu tenho um tratamento bem similar ao caso da álgebra de Lie simples complexa, tá certo? Tá? Por essa definição, vai me permitir trabalhar de forma bem similar, a princípio, com o caso da álgebra de Lie complexa e simples, ou seja, eu vou ter aí raízes simples, decomposição em espaço de raízes, subálgebras parabólicas, etc. Certo? Então, um exemplo aqui, essa álgebra SL mais 1R, então são as matrizes de traço zero. Você considera essa evolução de Cartan, tá certo? Você pega essa parte compacta SOL mais 1, e a parte S é as matrizes simétricas de traço zero. A vai ser um conjunto das matrizes diagonal, essa subálgebra de Cartan. Os funcionais aqui são projeções na iésima coordenada. Aí você tem o conjunto de raízes, que a diferença entre esses dois funcionais é o conjunto das raízes simples. Exatamente, para quem está acostumado com o caso SLNC, é igual, né? A forma de Cartan-Killing, né? Tem uma normalização do traço do produto, né? E aqui também a subálgebra parabólica. Se eu pego e faço uma escolha aqui de um subconjunto de raízes simples, né? Para cada escolha de um subconjunto do conjunto das raízes simples, eu defino uma subálgebra parabólica, tá certo? De uma forma total, nesse caso, similar à parte complexa, tá? Que é a subálgebra de Cartan, soma das raízes positivas e soma das raízes que estão no gerado por esse subconjunto das raízes simples, tá? Onde cada G-alfa é o espaço de raiz correspondente à raiz alfa. Tá? Então, aqui é uma coisa interessante, a gente vai usar isso em sequência, né? Para cada escolha de θ, eu vou ter uma variedade flag real, vou ter uma subálgebra parabólica. Né? E se eu considerar G, esse grupo conexo não compacto com a álgebra de Lie da G, e K, o subgrupo conexo de G que eu tenho a álgebra de Lie K, o Pθ, o normalizador da subálgebra de Cartan, tá certo? Então eu vou chamar de Kθ essa interseção da parte compacta com o subgrupo parabólico, e a variedade flag real de tipo θ é esse espaço homogêneo, Fθ sobre Fθ é G dividido pelo Pθ. Tá? Então, uma descrição, a princípio, ela é bem parecida com a descrição do caso complexo. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver que é bem diferente, na verdade. Tá? A descrição é a mesma, mas a geometria dessa variedade ela é bem diferente. Tá? E, da mesma forma, o subgrupo compacto também age transitivamente na variedade flag, e a isotropia é exatamente esse cateto aqui. Tá certo? Tá? Que apareceu agora ali assim. Então, agora a gente vai entrar propriamente dito no que a gente quer fazer, né? Então, eu precisava descrever tensores na variedade, tá? Mas antes disso, tem um ingrediente que é importante, tá? Que é aí a representação da isotropia, certo? Do espaço homogêneo, tá? Então, eu tenho um ponto que é a classe, o cossete trivial aqui, tá? E eu vou falar mais dessa representação daqui a pouco, mas só para a gente ter um nome, certo? Essa representação de isotropia é a representação do H no espaço tangente a esse ponto O, e ela é induzida, na verdade, pela diferencial da ação de G em M. Tá? Daqui a pouco eu vou escrever isso de forma mais precisa, tá? Mas o que eu quero dizer é que você tem uma representação associada a um espaço homogêneo, tá? E que vai envolver os grupos e álgebras de Lie que estão envolvidos na construção. Tá? E como que é a representação da isotropia em variedades flag? Tá? Bem, no caso complexo,
tem já um artigo antigo, né, de 1966, desse Bentham, né, e o resultado é que o espaço tangente na origem, né, ele é decomposto em componentes irredutíveis e não equivalentes. Tá? A sua representação da isotropia ela é decomposta em subrepresentações, certo? Totalmente de forma irredutível, tá? E 2 a 2, essas subrepresentações não são equivalentes. Aí você então pode escrever esse espaço vetorial como essa soma aqui, né? Tá? Como essa decomposição. Tá? Agora, no caso real, tá? A representação da isotropia, você decompõe ela também em partes irredutíveis, mas você pode ter equivalência entre essas componentes, tá certo? Tá? E a descrição completa, do estudo completo dessas representações de isotropia, ela foi feita em 2015, então bem mais recente, pelo Mauro Patrão e Luiz Sammartin. Tá? Então, vamos dizer assim, esse passo foi fundamental para o entendimento da geometria invariante de variedade Flegg real, dessa perspectiva que a gente faz, né, de estudar em famílias. Né? Claro, se você pega um espaço homogêneo, um espaço, e vai estudar ele a fundo, você faz, tá certo? Mas a gente gostaria aqui de trabalhar em famílias, né? Então essa é uma diferença, tá certo? Então, esse trabalho aqui é muito interessante e importante, né? Para que a gente... para tudo que venha daqui para frente, em parte de geometria hermitiana, simplética, riemanniana, agora nesses espaços, tá certo? Entender, porque isso aqui vai permitir que a gente entenda os tensores invariantes, tá? Numa variedade. Então, um exemplo mais ou menos bem concreto, tá? Para a gente vai usar essas variedades daqui a pouco. Então, você vai pegar essa variedade, essa álgebra de SL4R, tá? Então, você tem 3 raízes simples. E eu vou descrever os flags em termos de subconjuntos aí, né? Desse conjunto sigma. Tá? Então, bem, se eu pego o subconjunto vazio, certo? Eu vou ter esse espaço homogêneo. Tá? Esse espaço homogêneo, ele tem 6 componentes irredutíveis da isotropia e 3 classes de equivalência. Tá? Eles são 2 a 2 equivalentes. Tá? Isso aí tudo já foi calculado. Isso aqui, na verdade, é um exemplo lá do paper do Sammartin e do Mauro. Tá? Bem, se você pega θ como alfa 1, por exemplo, você pode escolher. Então, você tem essa variedade Flag, certo? Tá? E você tem 3 componentes irredutíveis nesse caso, mas 2 delas são equivalentes. Tá? Então, nota que isso não acontece no caso complexo. Simplesmente não acontece. Tá? Então, aqui realmente já tem coisas diferentes. Tá? Se você pode pegar agora, se você pega alfa 1 ou alfa 2... Tá? Aqui eu peguei o alfa 1, né? Mas se eu pego aqui o alfa 2 ou o alfa 3, simplesmente esse O2 vai passando de um lado para o outro. Tá? Você simplesmente fica O1, O2, O1, 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 O2. Tá? Tem esse difeomorfismo nessas variedades. Tá? Agora, se eu pego alfa 1, alfa 2 ou alfa 2, alfa 3, eu tenho essa variedade aqui, isso aqui é uma riemanniana. Né? Ou aqui, bem... deveria, simplesmente troca, né, esse O1 com o O3. Tá? Mas é somente o mesmo. Tá? Ou se você pega alfa 1, alfa 3, aí você também tem essa variedade aqui. Também é uma gaussiana. Importante, aqui você tem nessa família você tem uma componente irredutível. Tá? E aqui você tem 2 componentes irredutíveis não equivalentes. Tá? Então, só nesse exemplo do SL4, por exemplo, você tem uma gama de possibilidades. Tá? Então, isso está sugerindo. Me parece, e a gente acaba vendo aí, né, constatando, né, a posteriori, que a geometria do Flag real parece ser tem mais coisas do que a variedade Flag complexa. Tá certo? Aparecem outras situações que, no caso do Flag complexo, não aparece. Tá? Então, vamos ver agora métricas de Einstein
em variedades flag complexas, tá certo? Tá, então, esse aí é um assunto estudado, assim, não vou saber, claro, não sei o primeiro paper, mas tranquilamente aí do final dos anos 80, tá, e até ontem, sei lá, esse ano deve ter paper no archive de métrica de Einstein, tá certo? Em espaços homogêneos, mas em variedade flag e em variedade flag complexa, tá certo? Isso tem vários trabalhos, tá? Muitos mesmo. Aqui, a variedade flag complexa, ela tem uma coisa interessante, que ela sempre admite uma variedade, ela sempre admite uma métrica de Einstein, tá? Que é a chamada métrica de Keller-Einstein. Tá? E essa métrica ela é descrita inteiramente em termos da álgebra de Lie do grupo de Lie, da álgebra de Lie do grupo de Lie simples complexo, tá certo? Você tem um peso, metade da soma das raízes positivas, com isso você consegue produzir uma forma simplética, com a estrutura complexa canônica vai dar a métrica Keller-Einstein. Tá? Ela é determinada, tá? Sem fazer a equação, e toda variedade flag complexa possui uma métrica de Einstein. Tá? Eu já posso adiantar, a gente vai exibir exemplos de variedade flag real que não tem métrica de Einstein invariante. Então, aí já dá para ver uma diferença marcante aqui, tá? Entre essas famílias. Tá? A descrição completa das métricas invariantes é um problema em aberto. Tá? Não se tem... não se sabe ainda, por exemplo, se é um conjunto finito a menos de homotetia, tá? Ainda não sabe, tá? Tem conjecturas sobre isso, tá? Ainda não foi associado um objeto combinatório a esse problema, tá? De modo que a gente pudesse obter mais informações, certo? Isso ainda é um problema que está aí, né? Certo? Então, por exemplo, essa variedade SU3 sobre T2, ela tem 4 métricas, a menos de homotetia, tá? SU4 sobre T2 tem 29 métricas de Einstein, certo? SU5 sobre T4 tem 354 métricas de Einstein. SU6 sobre T5 tem pelo menos 600 métricas de Einstein. Aqui tem asterisco, né? Isso aqui são experimentos de computador, tá certo? Tá? Tentar ter uma intuição, sei lá, você pode escrever e tentar calcular o sistema de Einstein. Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, posso perguntar. Aqui nos exemplos que você está dando esses números, é que tem exatamente esses números de métrica de alguma maneira, ou é que são essas que já se encontraram? Ah, tá, boa pergunta. Onde tem estrela, assim, esse aqui tá ok, esse é isso, tá? E esse é isso, tá? Beleza. Boa pergunta, Elizabeth. Isso é modo... Aqui estrela pelo menos, deveria ser pelo menos também, tá? Porque aqui eu coloquei pelo menos, né? Aqui faltou pelo menos, tá? Certo? Tá? Porque são métodos numéricos. Tá? Agora, mas eu tenho outra pergunta nesse mesmo. Mas como você determina que já tem todas? Qual é o método que usa para determinar que já obteve todas as possíveis? Ah, tá. Nesses casos aqui, realmente a solução do sistema, né? Tá? Realmente a solução. Você realmente resolver, tá? O problema é que teu sistema ele vai tendo muitas equações e as equações vão ficando muito complicadas, né? Tá? Agora, aqui são métodos de Newton. O problema que a gente tem aqui, de um ponto de vista até onde eu vejo, a gente não consegue entender se você pode ter soluções métricas de Einstein muito próximas uma da outra, tá? Porque nesse caso aqui que eu brinquei com um colega uma vez, isso aqui, são métodos de Newton, né? Você pode programando o computador para ele tentar achar solução numérica, só que você não sabe se você pode ter, por exemplo, uma sequência de soluções acumulando. Não dá para saber, teoricamente. Eu pelo menos não sei, tá? Então, isso dá um problema, tá, para método numérico. Tá? Se a gente pudesse provar que as soluções são isoladas, também, aí acho que a gente conseguiria resolver. Aí você pode falar, mas então beleza, calcula o jacobiano, inverte uma matriz e tal, mas daí dá no mesmo problema computacional, tá? Porque
calcular o determinante é exatamente a mesma. É a coisa que a gente ainda não. Do ponto de vista de complexidade, né? Tá? Então, é mais ou menos isso. Obrigada. Tá? E tem uma conjectura, né, que o número de métricas invariantes nessa variedade flag complexo ele é finito, a menos de escala. Tá? Então, por exemplo, eu poderia ter uma sequência de métricas ficando cada vez mais próximas uma da outra, acumulando em alguma coisa. Tá? Mas, a priori, eu não consigo só falar que não existe isso. Tá? Assim, sem realmente não eu acho que também não é por aí que talvez saia isso, né? Atacando o problema brutalmente, né? Sei lá, as coisas bem-sucedidas que eu vi, por exemplo, o San Martin atribuiu um objeto combinatório a uma classificação de estruturas hermitianas. Aí ele matou o problema, né? Porque agrega outra estrutura de modo a não atacar, de resolver as contas explicitamente, né? Então, talvez esse objeto ainda está para ser descoberto, né? Ou inventado, né? Tá? Assim, isso aqui é chute, isso, tá? Isso é devaneio, tá? Mas essa é a coisa, tá? E os espaços que se sabe, né? É isso que eu comentei agora com a Elizabeth. A classificação é feita nessas famílias de flags, né? Elas são parametrizadas pelo número de componentes isotrópicos. Tá? Então, você vai ter, por exemplo, todos os flags complexos que a isotropia se decompõe em duas partes. Ok, você pega, estuda a geometria dessicada abstratamente, assim, em termos de álgebra de Lie, escreve as equações de Einstein e resolve. E aí você classifica todos. Aí com 3, mesmo jogo, tá certo? E assim, de certa forma, foi um pouco isso que a gente fez aqui também. Tá? Você tem informação completa, mas, vamos dizer assim, não é um trabalho... para esse caso só, tá? Para outra família seria outro estudo, tá? Não é uma coisa, como eu falei no início lá, resultados de existência ou não existência, sempre você precisar fazer a conta. Então aqui eu vou mostrar, por exemplo, as métricas de Einstein em variedade flag complexo, tá? Com 2 somandos isotrópicos. Tá? Elas foram classificadas aqui pelo Alvarito Yorgos e Kizigos em 2011. Tá? E aí, essa é a lista de flags complexos que você tem. Tá certo? E cada um desses espaços homogêneos aqui tem 2 métricas de Einstein invariante. A menos de escala. Certo? É resolvido lá, né? Tá, resolvido. Tá? Só que daí você não precisa fazer isso para todos, né? Você tem ferramentas da teoria de álgebra de Lie, de representação, que você pode escrever em termos dos invariantes da álgebra, por exemplo. Né? Tá? Então, isso foi feito. Tá? Então, a variedade flag com 2 somandos isotrópicos complexos, tá? Você tem essa classificação. Todas essas caras têm 2 métricas de Einstein. E para variedade flag complexa com 3 componentes da isotropia, você tem o trabalho do Kimura, de 93. Certo? Tá? E aí você tem agora 2 famílias de variedades flag que tenha 3 componentes isotrópicos. Tá? Você tem essa família, certo? E você tem essa família. Tá? E o teorema é o seguinte. Os espaços homogêneos do tipo 1 têm 4 métricas de Einstein invariantes. E a família do tipo 2 tem 3 métricas invariantes, a menos de escala. Tá? Então, deixa eu colar de novo aqui, 4. Então, aqui todos esses espaços têm 4 métricas e todos esses espaços têm 3 métricas. Tá? De novo, é resolvido. Tá? Certo? Agora, no contexto de variedade flag real, eu vou mostrar para vocês agora a classificação, certo? Das métricas de Einstein para a variedade flag real associada a grupo clássico com 2 e 3 componentes da isotropia. Tá? Então, vou fazer a versão análoga para grupo clássico daqueles 2 resultados. Tá certo? Tá? Alguém tem pergunta aqui? Deixa eu ver.
Boa tarde, vai ser disponibilizado o formulário de presença? Não sei. Vamos ver. Agora aqui, a gente então vai fazer aí o estudo, né, para 2 e 3 componentes da isotropia, para variedades flag real associada a grupo classe. Tá? Então, eu não sei se está muito pequeno, se o pessoal consegue ver, tá? Mas variedades flag real com 2 componentes de isotropia são essas que estão listadas aqui, tá certo? E o número de métricas de Einstein está listado também na tabela, tá? Então você tem variedades flag que tem uma métrica de Einstein, pode ter 2 métricas de Einstein ou pode ter nenhuma métrica de Einstein, tá? E aqui também está listado onde que a métrica normal é métrica de Einstein, tá? Então esse aqui é um fenômeno novo, né? Não aparece no caso complexo, tá? E também no caso complexo, todas que têm 2 somandos isotrópicos têm o mesmo número de métricas de Einstein, tá? Aqui, por exemplo, no caso L igual a 3, essa variedade tem dimensão 6, tá? Aí você pode pensar por que isso não contradiz o teorema do Bohm-Kerr, mas é porque essa variedade ela não é simplesmente completa, não é simplesmente conexa, certo? Lino, no caso que você tem 2 ou mais, existe alguma preferida? Tipo, uma das métricas tem alguma característica melhor? Ou... Assim, do ponto de vista de geometria riemanniana, as métricas preferidas são as métricas de Einstein mesmo, né? Certo? Tá? Aí no caso complexo, por exemplo, você tem Keller-Einstein, aí seria a preferida, né? Tá? Agora no caso real, ainda isso não está, ainda não deveria, não sei qual que seria a preferência, entende? Tá? Se a Einstein ela já é distinguida, né? Tá? Essas variedades, tem o trabalho do Saint-Martin, da Viviana Del Barco e da Ana Paula Cruz, que trata das estruturas complexas ou quase complexas nessas variedades reais, tá certo? Em geral, quase não tem, são poucas famílias que admitem, né? Aí tu poderia tentar procurar a métrica Keller-Einstein, se for o caso, tá? Aí seria realmente distinguida. Mas, nesse caso, aí teria que tentar ver o que significa ser preferida, né? Tá? A métrica de Einstein ela já é distinguida, né? Tá? Mas aí teria que ver, por exemplo, alguma propriedade na curvatura, pode ser, tá? Alguma propriedade em curvatura, aí tem que ver o que sei lá, porque essas métricas de Einstein elas são pontos críticos de um funcional, né? Funcional de Einstein-Hilbert. Uma pergunta, será que são mínimos, né? Desse funcional? Quer dizer, será que são métricas de Einstein estáveis, né? Tem esse tipo de pergunta, mas aí leva para outra abordagem, né? Aí seria uma coisa de cálculo variacional que até onde eu sei, mesmo para flag complexo, não sei se está tudo completo assim, tá? O Simon dele é Keller, igual o Simon falou, mas aí também depende de você ter uma estrutura quase complexa, né? Tá? Mas assim, aí dependeria de outra estrutura, outro tipo de estrutura junto, tá? Bem lembrado pelo Simon. Tá? Legal. Por exemplo, eu queria saber se vocês tinham tentado pensar nessa ideia, porque eu conheço o pessoal do grupo de física da Universidade de Antofagasta que está pesquisando esse problema. Sim, interessante. Legal. Mas vocês mas assim, em geral depende de outra estrutura, né? Igual o Simon falou, Neil e Keller depende de estrutura quase complexa, né? A gente já sabe pelo trabalho do Saint-Martin, Del Barco e Cruz que não são todas que admitem mesmo estrutura quase complexa. Então é bem mais restrita a coisa aqui, né? Mas assim, essas perguntas estão para fazer. Tá bem, então, estão em aberto, né? Certo? Tá. Aqui, por exemplo, por caso de 3 somandos isotrópicos, né? Aí você tem as famílias de variedade. Aqui acontece casos bem interessantes, tá? Primeira coisa, totalmente louco, tá? Não tem padrão, muda o número, tá? E
você pode ter aqui você tem componentes equivalentes à representação de isotropia, tá certo? Você pode ter aqui representação de isotropia equivalente, isso não acontece no caso complexo, certo? E aqui também você pode ter, dentro da mesma família, diferentes números de métricas de Einstein, dependendo aqui de como que você pega o seu L, né? Tá? Tem uma parametrização bem precisa, se seu L está entre tanto e tanto, você tem 2 métricas, ou pode ter 3 métricas, ou pode ter 4 métricas, tá certo? Então, isso aqui é bem preciso, certo? E aqui é a mesma coisa, né? Então, dentro da mesma família, você pode variar. Então, isso aqui é uma diferença muito grande, né? Por causa das métricas de Einstein em flag real, tá? E agora, uma pequena... Vou fazer alguns comentários, né, a respeito das provas nesses minutos finais, tá certo? Tá? A situação geral para o espaço homogêneo é transformar um problema de geometria invariante num problema algébrico, né? Tá? Aqui eu vou falar um pouco mais precisamente só para... A maioria daqui já sabe, mas só para questão de ficar mais ou menos completo, né? Então, a gente tem a ação de G na variedade, a gente tem uma ação infinitesimal associada da álgebra de Lie nos campos de vetores, a gente tem um subgrupo de isotropia, que é o grupo que fixa um ponto que eu escolho, tá? Você sabe que a variedade é diffeomorfa ao espaço cossete, né? Esse espaço das classes laterais, ok? No P você tem essa aplicação subjetiva da álgebra de Lie no espaço tangente em P, e o núcleo é H, que vai ser a álgebra de Lie do subgrupo de isotropia. Você pode identificar esse espaço vetorial M como esse espaço vetorial quociente. Isso, em geral, não é a subálgebra, tá? É só um subespaço. E pode identificar o espaço tangente nesse ponto distinguido, P, com esse espaço vetorial M. Tá? O que vai ser a representação de isotropia do subgrupo H nesse espaço vetorial? Certo? Ela é a diferencial da ação num ponto do grupo de isotropia, e como a ação fixa o ponto gama, isso fica bem definido, né? Fica uma transformação linear do espaço tangente nele mesmo. Tá? Então, lá atrás eu falei, né, que é uma representação induzida pela diferencial da ação do grupo na variedade. Aqui está bem explícito o que é, certo? E, bem, você prova que se o espaço tangente bem, o que é um espaço homogêneo redutível, né? Essa é a álgebra de Lie se decompõe dessa forma, esse cara vai ser o espaço tangente, esse aqui vai ser a álgebra de Lie da isotropia. Você vai chamar de redutível se a adjunta grande aqui, AD, do subgrupo H, M fica invariante, né? Por esse conjunto de transformações lineares. Né? E, bem, é um teorema, né? Se o teu espaço homogêneo ele é redutível, a representação da isotropia é equivalente como representação a esse cara aqui. Tá? E aí você tem aí essa equivalência, né, de tensores invariantes em espaços homogêneos redutíveis, né? Tá? Então você quer estudar tensores G invariantes em M. Tá? Isso é a mesma coisa que estudar tensores H invariantes em TPM, certo? Ou tensores invariantes nesse espaço M, invariantes pela AD, adjunta de H, tá certo? Você tem essa correspondência 1 a 1, então isso permite, por exemplo, traduzir vários problemas em termos de trabalhar nesse conjunto, né? Tá? Na verdade, acho que muita gente aqui faz isso, né? Faz no dia a dia, tá? Basicamente, uma parte do trabalho é entender, né, esses objetos, tá? Então, por exemplo, você pode entender métricas G invariantes num espaço homogêneo como produtos internos invariantes por ADH nesse espaço vetorial, certo? Então, você troca, né, uma métrica por um produto interno num espaço vetorial, certo? Com umas certas propriedades. A mesma coisa para K-formas. Né? Por exemplo, uma estrutura quase complexa em M vai ser um endomorfismo nesse espaço M
aquele quadrado dá menos identidade, que seja invariante pela representação adjunta. Certo? Então, você pode fazer essa substituição, assim, entender dessa forma, etc, tá certo? E, por exemplo, você pode entender fluxos geométricos associados com objetos invariantes, né? Ou você pode ter fluxos de métricas riemannianas, estruturas complexas, de pares, né, de estruturas hermitianas, métrica e estrutura quase complexa. Em geral, análise desses fluxos, tá certo? Pode, nesse contexto, ser traduzida numa análise de sistema de equações diferenciais ordinárias. Né? Em geral, isso quando você não põe a hipótese da invariância, fica como um sistema de EDP, né? Aqui vai ficar como um sistema de equações ordinárias. Tá? E no nosso contexto, métricas de Einstein invariantes, eu já falei no início, vai ser como seria um sistema de equações diferenciais parciais. Isso se reduz a um sistema algébrico não linear, tá? Que em geral é bem complicado de resolver. Tá? E bem, aqui você tem uma descrição bem canônica do que é métricas invariantes, tá certo? Como eu disse antes, você entender métricas riemannianas é você entender produto interno invariante pela ADK aqui em M. Agora já estou no caso da variedade flag, tá? Certo? Então, basicamente, o trabalho de entender métrica invariante é entender esses operadores aqui, tá certo? Que são autoadjuntos, positivos e invariantes comutam com a ADH, com a ADK aqui, com a representação adjunta, tá certo? A moral da história é assim, você tem um produto interno já fixado que vem da forma do negativo da forma de Cartan-Killing, tá certo? Então, todo outro produto interno, você pode comparar ele através dessa matriz A, desse operador lá. E às vezes a gente vai confundir, né? E vai eventualmente falar que a métrica é o operador A, tá? Mas é claro que a gente já está combinado isso, né? Tá? Então, falar que já está a métrica por uma matriz de uma transformação linear, a princípio é um pouco estranho, mas nesse contexto está tudo explicado, certo? E uma proposição, uma descrição, né, que o Brian deu das métricas, né, no contexto usando a descrição do Sammartino e do Mauro, é que se você tem aqui a decomposição e você pode descrever esse cara como componentes, né, irredutíveis e equivalentes, né, e partes equivalentes da representação da isotropia, certo? Então vai existir uma base adaptada a essa decomposição, onde aquele operador A que determina a métrica, ele tem essa cara, ele é diagonal por blocos, tá certo? Onde cada bloco tem, dentro de cada bloco ele tem essa cara aqui, né? Aqui, no caso complexo, por exemplo, a gente não teria nada fora da diagonal, tá certo? A gente teria somente os caras na diagonal. Mas aqui a gente vai, por causa da equivalência, a gente tem que ter matrizes de passagem, né, da equivalência, tá? Você tem, então, vamos chamar assim, métricas não diagonais, tá certo? Tá? E os teus Bs tem que ter uma relação aqui, isso aqui vem da desigualdade de Cauchy-Schwarz, tá? Aparece na prova, tá? Então você tem, então você não está mais tão livre, né? Porque parametrizar métricas, no caso complexo, é simplesmente uma N-upla de números positivos, no caso complexo, né? Seriam esses caras que vão entrar na diagonal aqui, né? Tá? Agora aqui não, né? Aqui você tem muito mais opções. Né? Então, por exemplo, né? Voltando no caso do flag do SL4, né? Então, uma métrica nessa variedade flag, ela é determinada por matrizes dessa forma, né? Tá? Nota que, então, lembra que ele tinha 6 componentes e 2 ou 12 equivalentes, né? Então, onde você tem equivalência, você tem números, tem parâmetros a mais na métrica, certo? Então, o sistema fica com mais variáveis ainda. Tá? Aqui, no caso dessa outra variedade, né, a gente viu que tinha coisas equivalentes, né? Você tinha componentes equivalentes, uma métrica descrita assim. Essa aqui não tinha componente equivalente, então ela é uma métrica que só tem números na diagonal, né? E ela também só tem uma componente irredutível, então é o mesmo parâmetro para todos, né? Então, tem que ser
certo? Aqui você tinha duas componentes irredutíveis e não equivalentes, né? Então você tem, aqui ela é determinada por dois números, certo? Então você tem esse contexto. Tá? E agora, alguns comentários a respeito de como foi feita a classificação. Tá? A primeira coisa é escrever o tensor de Hit e o tensor de curvatura escalar, né? O curvatura escalar, certo? O tensor de Hit é a curvatura escalar, desculpa. Tá? Isso já tem bem estudado, tá certo? Isso já é bem clássico, mas assim, a ideia sempre a ideia aqui é não fazer caso a caso, né? Seria você tentar fazer isso em famílias, tá certo? Tá? Tentar usar ao máximo a estrutura da álgebra de Lie, do grupo de Lie, da representação que a gente conhece, para fazer isso em famílias, tá certo? Tá? Então, se a representação da isotropia não tem componentes equivalentes, a gente tenta, a gente calcula o tensor de Hit, né, as componentes, usando aquela base ortonormal adaptada, certo? E tenta resolver a equação de Hit diretamente, tá certo? Em geral não dá certo isso, tá? Porque são raros os casos onde você vai conseguir fazer isso mesmo com o computador, tá? Você põe lá, o negócio não vai, tá certo? Então, são raros os casos, tá certo? Aí você tem que usar alguma técnica auxiliar, ok? Uma técnica que a gente usou, que ajudou bastante a gente para descrever essa família, as métricas nessa família, é um resultado daquele trabalho que eu falei inicialmente do paper do Wang e do Ziller, né? Que permite você obter informações, tá, a respeito das métricas de Einstein invariantes. Basicamente é isso, né? Tá? Você pode normalizar a tua métrica para volume 1, e se você está no contexto de três somandos isotrópicos, tá certo? A tua métrica de volume 1 é Einstein, sem somente ser, você tem essa equação é verdadeira, tá bom? Basicamente, aqui você vai fazer uma mudança de variáveis, né? Você consegue reduzir uma variável do teu sistema e aí, trabalhando mais um tanto, você consegue resolver ele, tá? Então, essa proposição foi útil, tá? Agora, se a representação da isotropia tem somandos equivalentes, tá? Você, de novo, calcula essas componentes do tensor de Hit, né? Só que agora usando uma base dada pelos autovetores do operador A, tá certo? Tá? E usando essa propriedade, né, se você calcula a componente de Hit em componentes associado a dois autovalores da matriz A, certo? Você impõe essa restrição de isso tem que ser zero, certo? E aí você consegue obter mais condições para a métrica ser Einstein, tá certo? Na verdade, você obtém essa condição, impõe isso, você vai selecionar uma quantidade de candidatos a métricas e a partir daí que você já reduz o seu conjunto, você prova de fato que essas são métricas de Einstein, tá certo? Tá? E na verdade, isso aqui foi motivado pelo trabalho do Alexevsky, da Isabel Dotti e Ferrari, tá? Que usou isso para entender, para classificar as métricas de Einstein, né, em dimensão 5. Tá? Então, basicamente são as duas técnicas que a gente aplicou aí no nosso trabalho. Certo? Tá? Então, por exemplo, de novo, né, voltando agora nesse flag aqui, né, SO4, O2, O2, então a única métrica que tem é a métrica normal, dois parâmetros iguais, tá certo? A métrica normal ela é o negativo da forma de Cartan-Killian a menos de um múltiplo. Então, essencialmente, a que vem da métrica bilinear no grupo compacto. Da métrica bilinear invariante no grupo de Lie compacto. Então, ela provém dessa métrica. No caso dessa variedade flag aqui, a gente consegue mostrar que a métrica é Einstein, sem somente se ela satisfaz as seguintes condições, tá certo? Você, ali na tabelinha eu coloquei a tabela, tá? Mas assim, você tem a parametrização das métricas, tá?
a gente fornece isso, essa parametrização, é uma descrição completa, certo? Tá? E aqui, bem, primeira coisa, lembra que o B é o parâmetro fora da diagonal, tá? Então, se você tem um parâmetro B igual a 0, você teria uma métrica diagonal, beleza, certo? Mas você tem mais soluções da equação de Einstein com parâmetros fora da diagonal. Ou seja, você teria uma métrica que não é diagonal, certo? Isso acontece em variedade flag real, certo? Então, esse é um fenômeno novo que não acontece na variedade flag complexa, tá? Na variedade flag complexa, todas as métricas de Einstein são diagonais, porque você não tem equivalência entre os submódulos, tá? Nem tinha como ter. Tá? Mas então, isso aqui é uma coisa que não acontece, é uma coisa diferente. Tá certo? Tá? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, contar para vocês hoje. Certo? Estamos aqui com os colegas chilenos. Se bem que a Elizabeth está no Curitiba agora, né? Mas tá aí, né? Registrado o nosso. Muito obrigado aí para os colegas. É isso. Ok, Lino. Obrigado, viu? Obrigadão pela palestra, muito interessante. E queria deixar então aberto para quem quiser aí, tem a liberdade para perguntar qualquer questão aí para o Lino. Ok? Tem mais uma aí. Pois é, Lino. Olha, você pode introduzir singularidades em alguma dessas coisas, fazer qualquer transformação, tipo, botar uma por exemplo, dentro do teu flag, uma singularidade. Tem algum microfone muito barulhento. Tá, vou falar de novo. Então, a pergunta é se você consegue introduzir alguma singularidade e ainda ter uma métrica Einstein. Tipo, pega uma curva na sua flag e contrai. Porque se você tem métricas que são mais, na verdade, aí é super interessante para problemas de... Eu entendi. Acho que teve barulho, mas acho que eu entendi a pergunta, né? Eu sei que, bem, tem, é claro, né, toda a teoria de Einstein, espaço singulado, mas nesse contexto eu nunca vi, né? Mas, assim, tá valendo a pergunta, né? Mas eu não conheço, né? Assim, eu nunca fiz, né? Tá? Eu entendi a pergunta, mas eu não... Eu entendi a pergunta, mas eu não... Você me ouviu? Sim, eu ouvi. Tá. Mas tem outros barulhos, assim. Eu dizia pegar as métricas que vocês já incluíram e contrair uma parte do espaço e ver o que acontece. E assim procura os negros. Por isso. Aí seria muito legal. Não, realmente não tinha pensado nisso, não. Legal. Não, bacana, obrigado. Não tinha pensado, não. Interessante. Orlando, e aí? Bom? Bom, beleza? Deixa eu ter uma dúvida que eu fiquei aqui na sua apresentação, que eu já vi bastante, muitas vezes, inclusive eu acho que eu fui da banca, eu fui da banca do Brian, né? Essa métrica Keller complexa, que é Keller-Einstein, ela é... Bem, você tem aquela família de métricas Keller, né, que são o que eu chamo de métricas de Borel, no caso complexo, tá certo? Que são dadas pela adjunta do ponto da origem. E você falou agora que a Keller-Einstein é uma específica de Borel dada pela metade da soma, ou pela soma das raízes positivas, né? Isso. Eu imagino que seja, quer dizer, é essa específica que é Einstein. Outras, se você pega outra que não é a soma das raízes positivas, mesmo que seja de Borel, ela pode não ser Einstein, né? É isso que acontece. Porque você tem métricas Einstein, não Keller, né? Você tem métricas... Não, mas essas que eu estou falando são Keller, e que podem não ser Einstein. Pode, porque se eu não me engano, você está vendo o desenho aí, não? Não, eu estou vendo muitas graças. Estou vendo, agora estou vendo. Tá, sei lá.
Isso aqui as câmeras de Weyl lá, por exemplo, do SL3. Acho que, isso aqui, tá? Então, quer dizer, o que você está falando é que isso aqui seria o dual da subálgebra de Cartan, né? Com as paredes da câmara de Weyl, né? Perfeito. Então, vamos supor que você tem uma reta positiva. Tem a mais, né? Aqui. Tem uma reta a mais, pronto, tá bom. Eu tô falando com o cara que escreveu o livro, é meio complicado, né? Porque daí eu posso... Deixa eu mudar. O A2. Você tinha escrito B2, tudo bem. Mas... Na verdade, cada ponto aqui é uma métrica Keller, né? Você pode entender isso, né? Desse jeito que você falou. Exatamente. Esse cone aqui, você determina esse cara como as raízes positivas, por exemplo. Que é uma escolha da J, né? E cada ponto aqui é uma métrica Keller. Tá? Perfeito. E aí tem uma ali distinguida que é a Keller-Einstein, entende? Tá. Então, é exatamente essa a minha pergunta, tá? Que eu queria confirmar. Então, essa Keller-Einstein, essa soma das raízes positivas está ligado à medida invariante, né, no FLAG. Tá certo? Ele define um cociclo que, por sua vez, é o cociclo da ação do grupo na medida invariante. Tá certo? Então, tem esse aspecto. E aí que vem a minha pergunta, quer dizer, na hora que faz as contas para real, essa métrica também não funciona com Einstein? Eu diria que, assim, que para real mesmo, assim, porque eu diria que a álgebra das contas no real teria que ser igual para esse caso, tá certo? Você está falando que cada elemento desse cone aqui daria uma 2 formas, porque assim, na verdade o que eu estou parametrizando são 2 formas, né? Não, eu estou olhando como métricas mesmo. Eu estou pensando da seguinte forma, quer dizer, o flag, bem, nesse caso o flag maximal, tá certo? Tá? O flag maximal, ele é a órbita do grupo compacto na parte simétrica, tá certo? Então você tem o cone parametriza essas órbitas, tá certo? A câmera de Weyl. Em cada órbita dessa você tem essa métrica que eu estou chamando de métrica de Borel, que no caso de complexo elas são Keller, tá certo? São Keller para a escolha pré-fixada da estrutura complexa. Tá. E o que você está me dizendo é que dessas Keller só uma é Einstein, tá certo? Tá. O que eu estou dizendo é o seguinte, que eu imagino que as contas, no caso real, para essa Einstein, seria igual, tá certo? Quer dizer, a álgebra do polinômio lá, da curvatura de Ricci, eu chutaria que seria a mesma coisa. Quer dizer, o que é específico desse que você tomou aí, a soma dos como é que chama? Das raízes positivas, tá certo? Isso existe por causa do real também, tá certo? E isso está vinculado a medida invariante, quer dizer, a N-form, tá certo? A N-form, tá? Então, legal, não tinha pensado nisso não, bacana. É que só essa daí que define a N-form invariante, tá certo? As outras dão cociclos, tal, mas não definem a N-form invariante. É que você começou a falar de forma, é N-form. N é a dimensão do flag. Então, por isso que eu estou perguntando, quer dizer, quando você mostrou no caso real, essa não apareceu, só apareceu a normal no caso do SL4. Tá certo? O que eu estranhei é que essa não apareceu no caso real. Tá certo? Aí teria que ver, tá? Aí realmente, porque. Mas assim, acho que eu vou investigar isso, né? Porque esse tipo de coisa está faltando ainda no caso real, né? Tá? Porque, por exemplo, a gente tem coisas aqui, por exemplo, de não ter nenhuma métrica de Einstein invariante, né? Isso no complexo nunca acontece. Tá. Então, por exemplo, aqueles invariantes que eu falei no início da palestra, que é associar objeto tipo grafo ou simplexo para ver se existe ou não métrica, tá ligado com a existência de subgrupos na isotropia, tá certo? Você ter uma sequência encaixada de subgrupos entre a isotropia e o grupo total. Tem uma construção que você vai, para cada subgrupo, associa um nó e vai ligando se eles são encaixados. Tem uma construção, tá certo? Tá? E a não existência de métricas está ligada a propriedades dessa cadeia de subgrupo, entende?
Tá? Então, eu acredito que isso que você falou, pelo menos para alguma família de variedade flag real, deu uma garantia que existe métrica. Tá certo? Eu teria que acertar só as hipóteses, e daí daria para afirmar sem resolver o sistema. Isso é muito interessante, né? Mas aí teria que acertar quais hipóteses, talvez, sei lá, para o maximal, talvez, ou para alguma coisa que a gente tem esse desenho, né? Porque no caso do flag parcial, por exemplo, aí não é mais essas câmeras, né? De vaio, né? Elas mudam um pouco, né? Aí tem que pegar um outro subgrupo, né? Você tem que pegar paredes, né? Tem que pegar paredes, né? Isso. Então, mas mesmo assim, por exemplo, olha, se por uma família de variedade flag real a gente garantisse que ela existe métrica de Einstein, já é muito legal, entende? Tá. Porque sem resolver o sistema, né? Isso que é o mais interessante, né? Tá. O que eu estranhei só foi que a mesma construção algébrica que você faz no complexo, você pode fazer no real. Para essa métrica que você falou. Tá certo? Soma das raízes positivas, tá certo? A métrica definida, a métrica Keller-Einstein definida pela soma das raízes positivas, tá certo? E eu diria que, algebricamente, as construções são as mesmas, então, por isso que eu estranhei só, tá certo? Tá. Tudo bem. Não, mas eu vou dar uma olhada nisso aí, porque isso aí essas surpresas que estão fazendo a diferença, né? Entre real e complexo, né? Até para esclarecer mais mesmo, né? Até para a questão da geometria simplética mesmo, né? Dessas órbitas adjuntas que você falou, porque, na verdade, cada ponto aqui é uma órbita, assim, sei lá, você teria um Xi aqui e você teria a órbita do Xi, né? Sei lá, exatamente. Adjunto, né? Esse caso parametriza as órbitas adjuntas. No caso, Keller lá, esse cone determina uma estrutura complexa, né? Então você estaria, por isso que basicamente é a mesma. Aqui dentro, as órbitas coadjuntas são a mesma, né? Essencialmente. Né? São as mesmas, mas as métricas que elas definem são diferentes. São diferentes, tá? Então eu vou olhar isso aí. Vou dar uma olhada, inclusive, do ponto de vista até de órbita coadjunta, para ver o que tá dando diferente aí, né? Tá. Mas realmente a gente pensado... São as métricas de Borel, né? Tá certo? Eu chamo de Borel, não sei, eu acho que não é normal isso, não. Mas foi o Borel que, por causa dessas métricas Keller, que o Borel que chegou a elas, né? Isso no ano, isso 30 anos antes de eu nascer, na verdade, no ano que eu nasci. Pô, fiquei confuso agora. Não, a primeira frase foi uma mentira, a segunda foi desmentida. Não, esse paper do Borel é do ano que eu nasci, é isso que eu estou falando. Mas como você não falou o ano dele, aí eu posso esconder a idade. Pronto, obrigado, Lino. Valeu, Sr. Martim. Valeu pela dica. Obrigado. Hein? Falou. Obrigado. Obrigado. Mais alguém que queira fazer alguma pergunta para o Lino? Está silencioso aqui? O que está acontecendo? Acho que não tem mais alguém que queira fazer uma pergunta. Beleza. Quando acontece isso... Agora sim, né? Alô? Agora sim. O Lino parou de apresentar. Tá. Estou ouvindo, Vitor. Tá bom. Quando você faz teoria de representações, né? Tipo irreducível, unitária, esse tipo de coisa, normalmente isso aí serve para estudar, decompor funções, né? Tipicamente a série de Fourier, né? Que é o L2 do círculo, né? O primeiro grupo que a gente tem. E depois tem o teorema de Weil, né? Que é para grupo qualquer compacto, né? Decompõe em suma direta de representações, irreducível e tal. E aqui... Pô, não tira o Peter desse teorema, não, vai. Os dois fizeram juntos. E ali, esse tipo de representação tem alguma coisa a ver com decompor alguma função sobre espaços homogêneos? Eu acho que... A representação são diferentes, né?
Mas assim, você pega funções que são invariantes pela parte da... sei lá, se você tem G sobre H, são H invariantes, né? E você... Isso. Você tem uma invariância. E aí, bem, até onde eu sei, esse teorema do Peter Weitz, bem, tem as hipóteses, né? Do espaço homogêneo, compacto, etc., né? Descreve, né, as funções, né? De L2, né? Sim. Eu acho que essa construção é geral, né? Assim, com as hipóteses. É geral. É geral. Mas eu digo, através de seu tipo de representação que você tem. Aquela lá é a representação regular, né? Tá. Você está falando se essa representação de isotropia ajuda na representação de Peter Weil, na decomposição? Ou então a olhar de uma forma diferente a função, né? A decompor de uma forma distinta a função. Tá. É uma pergunta muito genérica, que não tem muito a ver com a coisa, mas é uma pergunta só. Sim. Eu diria que, assim, é uma coisa que não... Eu diria que essa análise da representação de isotropia, ela deve refletir de alguma forma na decomposição de Peter Weil, nesse caso aí, no caso de flag real. Porque, quer dizer, o que seria a decomposição de Peter Weil? Seria a decomposição do espaço de funções, do espaço homogêneo, tá certo? Que você pode olhar como, quer dizer, esse espaço de funções pode olhar como espaço de funções no grupo que são invariantes pelo grupo de isotropia. E então você tem, quer dizer, a representação de isotropia, de alguma forma, a decomposição da representação de isotropia, de alguma forma, influencia sobre isso. E porque você vai olhar as funções no levantamento que são invariantes, tá certo? Então você tem que determinar as decomposições, as componentes de Peter Weil do grupo compacto que admitem invariantes pelo grupo de isotropia. E é claro, a representação de isotropia aí deve ter uma influência, mas não saberia dizer. Tá? Legal a ideia, legal. Tá. Obrigado, Lino. Não. Mas alguém tem alguma pergunta? Então vamos agradecer aí a palestra do professor Lino Grama. Vamos abrir o microfone aí, dar uma salva de palmas para o professor Lino. Obrigadão, Lino. Obrigadão pela palestra.